Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Boa noite, pessoal. Que bom, sexta-feira, 12 de abril, estamos aqui, 21 horas 33 minutos, estamos entrando com esse programa na sua casa, uma noite maravilhosa para você, para sua casa e para sua família. Essa sexta-feira, imagino que você tem muitas preocupações, está todo mundo preocupado, né? Foguete vai voar, vai dar marcha ré, né? Querem saber se o Elon Musk vai continuar com a situação lá, é Supremo para cá, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, assunto demais, meu irmão. Eu vou pedir uma coisa para você agora. Lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Lembre que Ele tem cuidado de você. Foco na missão, meu filho. Nós não somos desse mundo. Foco na missão. Eu quero chamar a sua atenção com muito carinho agora, pedir para você esquecer de toda essa trama aí do dia a dia. Desliga um pouquinho agora todo o movimento da rede social que não seja o foco na missão e vem conosco nessa grande viagem. Episódio 24 do Crosscast de hoje aqui da Primeira Igreja Batista de Campo Grande está sensacional. É um tema muito profundo, muito significativo, muito espiritual. O convidado é uma pessoa maravilhosa que Deus nos trouxe aqui nessa sexta-feira, que está dedicando o tempo dele, de qualidade, tempo do ministério dele, da família dele, para investir na sua família, na sua casa. Episódio 24, tá lá, 12 de abril, 21h30, né? 21h33, ao vivo, 34 agora. O tema de hoje, evangelismo e evangelização. Que tema? Um dos nossos irmãos respondeu a nossa pesquisa lá no nosso Instagram, Crosscast Oficial. Nós decidimos atender a demanda do nosso ouvinte, até porque nós vamos responder as questões que as pessoas estão perguntando. E o tema dele é evangelismo. Ele queria ouvir sobre evangelismo, evangelização, e muito especialmente esse ouvinte postou lá a questão do dom do evangelismo. No século passado, já no final da última década, falou-se muito sobre a doutrina do dom do evangelista. É o famoso, uns têm o dom do evangelista, outros não. Essa doutrina que, segundo alguns, Deus concede um dom especial para que alguns crentes sirvam especificamente na obra de evangelização, está baseada em Efésios capítulo 4, versículo 11. O texto realmente é muito interessante. A Bíblia diz assim, Efésios 4, 11 e 12. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. É interessante que ele fala alguns para, outros para evangelistas. Essas vírgulas e a expressão outros denota aqui um sentido de segmentar mesmo, de separar, não é? De dar uma especificação ao termo e à função. De outro lado, não usando somente esse texto, muitos defensores e intérpretes da Bíblia afirmam que a igreja inteira tem o dom de evangelizar. Talvez não o dom de evangelista, mas de evangelizar. Eu pergunto, não é a mesma coisa? Toda igreja recebeu, de fato, o dom do Espírito Santo, dizem alguns, como no meu caso. Se todos têm o dom do Espírito Santo, se a igreja e o cristão é o templo do Espírito Santo, então ele é chamado ao evangelismo e à proclamação das boas novas, porque o dom é o Espírito Santo, o próprio Espírito do Senhor. Por último, outros acreditam que nem todas as pessoas são tão dotadas em evangelismo como outras. Fala-se então numa gradação, uma capacitação maior e uma capacitação comum. O que eu vejo é que, por não detalharmos o tema, muita gente fica confusa. E aí encontro um monte de gente na minha igreja, PIB Campo Grande, que diz, eu não tenho esse dom. E o que eu digo para ele? Né? Ele não vai evangelizar, afirmando para mim, ele diz para mim, eu não tenho esse dom. Ele ora, ele intercede, ele contribui, ele até lidera, governa, não é? Ele tem discernimento e a ponto de me dizer, eu não tenho esse dom, e nessa área, então, ele não participa. À luz de Mateus 28, 18, Atos 1, 8, entendo que todos os crentes devem testemunhar e testificar. Mas como explicar isso para o crente quando um texto diz que Deus deu uns para pastores, outros para evangelistas?
para resolver tudo isso, tem que ser doutor, tem que ser preparado, tem que ser capacitado. Nós importamos hoje lá da Tijuca, lá do Seminário do Sul, lá da Junta de Missões Nacionais, o pastor e doutor Diogo Carvalho, ele que é membro da Igreja Batista do Jardim Botânico, ovelha do nosso querido pastor Judiclei Santos, um amigo muito particular, um bispo mesmo comprometido com o evangelho, um pastor honrado com as doutrinas da Sagrada Escritura. O pastor e doutor Diogo Carvalho atualmente é o gerente executivo de desenvolvimento da Junta de Missões Nacionais. Realiza um trabalho ali fantástico. Há notoriamente um crescimento espetacular nas visões da Junta de Missões Nacionais, com a presença de homens como Fernando Brandão, doutor Diogo Carvalho, pastor Samuel Mouta e tantos outros que lá estão somando-se a esse grande projeto e esse mover de Deus aqui no Brasil. O doutor Diogo Carvalho é graduado em Direito pelo Centro Universitário Fluminense. Ele é graduado também em Teologia pelo nosso Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, a nossa FABAT. Ele é mestre em Missiologia, estudou no Southeastern, Seminário Americano. Ele também é doutor em Teologia pela Pontífice Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, atualmente professor do Seminário do Sul e é também membro da Comissão de Evangelismo da Aliança Batista Mundial. Só para apresentar o currículo do nosso amigo e pastor, eu gastei toda a introdução do programa. Por quê? Porque o que ele diz tem peso, o que ele diz tem preparo, o que ele diz tem propósito. Eu queria que você desse toda a atenção ao doutor Diogo Carvalho, que dedica hoje para nós tempo de qualidade. Antes de começar o nosso bate-papo sensacional, vou pedir para o pastor e o doutor Diogo dar uma boa noite pessoal de casa, lançar um pouquinho da sua alegria de estar aqui participando conosco. Ele que já tem cadeira cativa aqui, dos 24 episódios, eu acho que o senhor já fez o quê? 2? Eu não lembro bem. Não me lembro bem. Pelo menos um. Pelo menos um eu tenho certeza. Eu lembro bem, né? Eu lembro com certeza, foi uma participação brilhante, né? Você não é o ponto fraco de Deus, né? O senhor estava aqui numa mesa farta de gente preparada e foi um programaço, muito visitado, muito comentado também. Pastor Diogo, seu boa noite, pessoal de casa, e sua alegria de participar do 24º episódio. Boa noite vocês que estão aí nos acompanhando, boa noite pastor Carlos, boa noite equipe aqui dos estúdios. É uma alegria enorme voltar a esse podcast tão importante que tem realmente ganhado muitos seguidores. Quando eu fiz a publicação aí, quando vocês compartilharam comigo a publicação no Instagram, muitas pessoas já vieram falar comigo, eu vou acompanhar, eu vou estar aqui atento, porque de fato tem tido uma excelente contribuição aí para as nossas igrejas. Então, para mim, é uma alegria voltar e estarei sempre à disposição quando convocado. Amém, pastor. É uma alegria ouvir isso, né? Saber que a gente pode contar com gente séria. E o programa tem esse objetivo, a gente só tem mesmo uma hora e meia semanal, né? Na agenda de todos nós, uma agenda difícil. Imagine a dificuldade do Roxo aqui, que é conseguir concentrar a minha agenda com as dos pastores e suas viagens também, e procurar atender, inclusive, o tema dos ouvintes, que tem toda a lógica, o preletor, né? O debatedor, o tema e a nossa agenda. E tudo isso Deus tem resolvido. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus e vamos iniciar esse magnífico programa dessa noite. Vamos orar. Senhor, na tua presença estamos e rogamos as bênçãos do Senhor por todo o caminho que vamos percorrer aqui. Obrigado porque o Senhor nos separou aqui para esse tempo de qualidade. Obrigado porque esse tema vem do Senhor, é um tema que nos tira um pouquinho desse movimento social, desse movimento político, desse movimento das redes que vai para tantas direções, às vezes desvia o cristão do foco da sua missão e também do seu chamado. Obrigado porque hoje retornamos a este tema, trabalhamos muito do nosso compromisso com o Senhor e com a nossa missão evangelizadora. Abençoa-nos aqui na presença, na pessoa de seu Santo Espírito, oramos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, pessoal, vamos para o primeiro bloco. Crosscast, o podcast da Cruz. Primeiro bloco a gente separou, pastor Diogo, para pensar um pouquinho sobre o que é evangelismo e o que é um evangelista. Não vamos talvez definir todos os termos agora ainda não, mas pensar um pouquinho como o senhor pensa, como acreditamos o ouvinte pensa, porque eu acho que reside muito nesse tópico a questão. Eu vejo que a dúvida do nosso ouvinte que sugere o programa, e por isso nós consultamos o irmão para vir estar conosco, é que confunde-se muito a função do evangelista com a questão do evangelismo, né? Que na percepção muito humilde que tem, é uma missão de todos nós. Mas vamos tentar entender.
Será que falar sobre evangelismo e sobre o evangelista ajuda a entender a questão dos dons e como isso se qualifica na vida de cada cristão, pastor? Diga lá, quem pergunta quer saber. Com certeza. Então vamos lá. Primeira coisa sobre o dom de evangelista, para mim não é muito nítido no Novo Testamento que exista tal coisa. A lista que nós encontramos em Efésios parece-me se referir a ofícios. Então nós temos lá o apóstolo, os profetas, exercício ali na época em que Paulo escreve, os evangelistas, os pastores e mestres. Nas outras listas que encontramos no Novo Testamento, a de Coríntios e Romanos, ali sim, Paulo descreve dons espirituais para o serviço na igreja. Em Efésios, eu creio que Paulo estava se referindo a determinadas funções na igreja daquele tempo, e esses evangelistas seriam pessoas que teriam, então, esse ofício dado por Cristo para funções específicas que estariam relacionados ao ministério itinerante da pregação da palavra. Então, nós encontramos essa palavra evangelista apenas 3 vezes no Novo Testamento. Uma delas se refere ao diácono Filipe. Filipe foi ali eleito pela igreja de Jerusalém para servir às necessidades ali de misericórdia. Atos capítulo 6, né? Capítulo 6, ele está naquela lista dos irmãos que são convocados para servir na demanda das viúvas. Exatamente. Depois, em Atos 21, Filipe é citado como o evangelista, mas apenas depois de ele ter exercido seu ministério de evangelismo, como nós vemos ali em Atos 8. Todo o movimento que ele faz em Samaria, exatamente, né? A sinais, a prodígios, né? Exato. A igreja, inclusive, envia os apóstolos de Jesus para acompanhar o trabalho, que o trabalho está fazendo tanto sucesso que era preciso ver o que estava acontecendo lá, né? E depois ele é tirado daquele foco das multidões e vai até aquele etíope também, fazendo um trabalho muito particular de testemunho, de pregação do evangelho ao etíope na sua carruagem de volta, né? Exatamente, ali no litoral também, sim, na costa, ele pregou o evangelho. Então, ele é chamado de evangelista depois de ter cumprido esse papel. Essa missão. O evangelista também aparece quando Paulo fala a Timóteo, na segunda epístola, dizendo o seguinte, olha, a segunda carta a Timóteo, faz a obra de um evangelista, né? Faz a obra de um evangelista. Então não é seja um evangelista, mas faz a obra daquele que é um evangelista. Imite os evangelistas naquela missão de pregar o evangelho. Em 2 Timóteo 4, 5. Então o que nós vemos ali, aparentemente, é que era um ofício ligado à pregação itinerante. Esse ministério itinerante acontece ali no início desse tempo da igreja, e nós vemos, por exemplo, nas cartas de João, ele se referindo a aquelas pessoas que saíam pregando o evangelho, muitas vezes distorcendo o evangelho, e deveriam ser testados pela igreja local. A igreja só deveria recebê-los se eles se comprovassem fiéis ao evangelho verdadeiro. Então, eu creio que Paulo aqui em Efésios, ele não está falando de um dom específico dado no contexto de toda a igreja, mas sim naquelas pessoas que foram separadas por Deus, especialmente nesse primeiro momento da igreja, quando a igreja estava em transição, e essas pessoas saíam para pregar o evangelho como se fossem apóstolos com A minúsculo, evangelistas pioneiros que saíram. Depois, quando a igreja se estabelece nas cidades gregas, a igreja se fixa ali, em Antioquia, em outros lugares, essa figura não vai aparecendo mais, ela vai se tornando cada vez mais rara, cada vez mais incomum, porque as igrejas se fixam e ali apenas 2 oficiais aparecem nas instruções de Paulo a Timóteo. Você precisa nomear pastores e diáconos e dar as qualificações desses 2. Então eu creio que esses evangelistas aqui, que Paulo está citando, assim como o próprio termo apóstolos e profetas, que foram gradualmente desaparecendo, esse evangelista profissional, que seria esse viajante que levava o evangelho, ele acaba desaparecendo. Nós não temos mais essa noção de um oficial da igreja como um evangelista. Porém, isso não significa que nós não devamos evangelizar. Porque se a palavra evangelista aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento, o que nós encontramos é o verbo evangelizar 54 vezes e o evangelho 76 vezes. Então ninguém deve
se escorar no fato de não ter recebido um dom de evangelista, que, ao meu ver, é difícil encontrar no Novo Testamento um dom de evangelista, já expliquei que seria um oficial, para não evangelizar, sendo que essa é a missão de todo crente. O Senhor Jesus nos entregou a grande comissão ali em Marcos 16:15, dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma missão de todo crente. E parece que os primeiros crentes entenderam isso muito bem. Atos capítulo 8 diz que os judeus crentes que foram dispersos, eles saíram pregando a palavra por onde eles fossem. Então, todo crente era um pregador da palavra. E esse ofício de evangelista, então, era reservado para esse pregador itinerante que ia visitando as igrejas, compartilhando o evangelho ali no mundo para onde o evangelho estava caminhando, né? O mundo greco-romano. Mas a partir do momento que a igreja se estabelece, apenas 2 oficiais subsistem, o pastor e o diácono. Então, e é interessante, pastor, só queria fazer um parênteses aqui, porque eu achei a explicação fantástica. Espero que muita gente veja esse programa, porque vai ajudar muitas pessoas na reflexão. Quando o senhor diz que o evangelista em Efésios 4:11, na verdade, está para a linha de oficiais e de serviço, né, como uma função ali, quero concordar integralmente por motivos muito claros. Atos 6, versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens. Veja as qualificações. Bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, e passaremos essa tarefa a eles, porque vamos nos dedicar à oração. Quer dizer, na qualidade desses homens que são chamados ao serviço, servir diaconia, não se fala que tem o dom de servir. Percebe a minha sutilidade com o texto aqui para tentar elucidar para o ouvinte que não se fala na ideia de que ele tem o dom de servir aqui, embora ele é chamado para servir. Eles vão servir as mesas, atender a causa das viúvas, mas as características são tantas outras, né? Cheios do espírito e tudo. Então, o serviço é onde ele foi alçado. Ali, a diaconia é onde ele é colocado. Na minha percepção, a mesma visão, o evangelista aí. Ele é alçado a uma função porque, veja, bom testemunho, testemunha bem, tem boa palavra, pode ser um bom pregador da palavra, e é alçado à função para cumprir a missão de um evangelista, que é o que Timóteo instrui, não é isso? Né? Recebe. Paulo, na verdade, instrui a Timóteo. Fica muito clara a minha percepção que as nossas fichas de formação e de dedicação espiritual são uma, e a função é onde Deus nos coloca, na igreja. Antigamente tinha na classe da igreja professores e oficiais. Quem estavam lá? Exatamente os diáconos, pastores, os evangelistas, que eram alçados a essa liderança. É isso que o senhor está dizendo, então. Confirmamos isso. Exatamente. Eu creio que hoje numa igreja há apenas 2 oficiais, o pastor e o diácono. Talvez esse evangelista aqui possa ser equiparado àquele missionário pioneiro itinerante que vai pregar o evangelho em outro lugar. Na nossa percepção hoje está para essa linha. Né? Para essa linha eclesiástica hoje, ela praticamente se identifica com essa missão aí. Seria um apóstolo com A minúsculo. Plantador de igreja, né, que vai buscar plantar, abrir frentes missionárias. Né? Porque pode ser a pessoa enviado. Também que faz todos os cultos, que vai pregando e celebrando cultos dos lares, até trazer convertidos à igreja, alguém que vai porta fora da igreja. Acredito muito nisso, né? Está ligado ao ministério pioneiro, ao ministério de levar a palavra. Isso aconteceu muito, mas a difusão do evangelho nas primeiras décadas, no primeiro século, se deveu a vários fatores. Havia esses pregadores itinerantes, mas a explosão de evangelização do mundo não foi por causa deles. Foi por causa de todo cristão entender a sua missão de evangelizar. Existe um livro muito interessante que é Evangelização na Igreja Primitiva, de Michael Green, em que ele coloca justamente o principal fator para a evangelização do mundo conhecido naquela época foi o chamado missionário informal ou missionário amador, que é o cristão comum que ia pregando o evangelho por onde fosse. Eu creio que é esse mesmo sistema, esse mesmo método que Deus usa em todas as eras, inclusive hoje. Deus vai usar
o apóstolo, né, com A minúsculo, para ficar claro que os apóstolos 12 foram apenas aqueles, mas aquele que é enviado, aquele que sai de onde está para pregar o evangelho, ou esse evangelista aqui que é citado em Efésios, mas Deus também usa o cristão comum. Eu digo comum não para menosprezar ninguém, mas aquele cristão que não foi formalmente nomeado pela igreja como um Não pastor. está na linha de como oficiais da Não igreja. está na linha de oficiais. Pastores e diáconos. Ele prega o evangelho, porque essa é a missão de todo crente, de todo cristão. Eu vivo isso aqui na igreja com muita tranquilidade, digo isso aqui para quem nos ouve, fique registrado. Sou pregador dominical da igreja, do púlpito que faz oração para o apelo a decisões e manifestações públicas. Se eu consinto o meu irmão fazer pública a profissão de fé para batismo, não vejo por que não fazer pública a profissão de fé para uma decisão por Cristo. Não acho e nenhum equívoco nisso, e respeito qualquer visão divergente, não há qualquer problema, né? Só coloco a minha visão de que eu faço apelos para a pública profissão de fé e confissão a Cristo. E quando faço isso, não tenho nenhuma pretensão de acreditar que aquele meu sermão ali, exposto em 30, 45 minutos, é a grande motivação do passo que o indivíduo deu. Não digo que não influencia, mas não creio que seja, e explico por quê. Quando vamos conversar com a pessoa que toma uma decisão pública no templo, eu sempre desço para orar e pôr as mãos, pergunto o nome, o motivo, e depois você vai caminhar com essas pessoas. Eles vão para a classe de ensino e tudo. Eles já tinham sido abordados, eles já tinham sido visitados, eles já tinham sido confrontados pelo evangelho. Eles estão ali porque um dos nossos evangelistas, entende, né? Pregadores do evangelho, né? Os pregadores do caminho, né, que estão por aí pregando o evangelho, já havia amaciado a terra, tirado as pedras, tirado os espinhos, plantado a semente, e ele vem para, então, começar a caminhar com a igreja. Ele ali, então, publicamente manifesta que ele está nesse processo de confissão por Cristo e quer ser batizado. Eu tenho, para mim, 90% das pessoas que, na minha realidade, tomam decisão por Cristo pública, na minha realidade, o colega pode ser outra lá, alguma igreja tem outro dado. São pessoas que já foram tocadas pelo testemunho de pessoas. Eu digo isso para mostrar que a igreja cumpre a sua missão, e cumpre bem a sua missão quando os cristãos pregam o evangelho, né? E aí vem a questão, existe uma diferença entre evangelismo e evangelizar, pastor? E aí? Exatamente. Quando eu cheguei em Missões Nacionais em 2012, eu era liderado pelo pastor Newton Antônio de Souza. Sim. Um mestre de evangelismo, evangelização, missionário no sul do Brasil, e depois ele liderava a gerência de evangelismo, da qual eu fui fazer parte. Ele me ensinou algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse o seguinte, olha, evangelismo e evangelização são coisas diferentes. Ele dizia que evangelização é a ação de evangelizar, e o evangelismo seria o estudo desta ação. Então, o sufixo ismo diria respeito a uma área da missiologia que estuda a evangelização. Eu sei que isso faz muito sentido em português. Em inglês, os americanos usam muito evangelism como a ação de evangelizar. Mas eu costumo fazer essa diferenciação, inclusive dentro do contexto de igreja multiplicadora, a gente fala de evangelização discipuladora porque é a ação de evangelizar. Então, evangelismo seria mais o estudo, evangelização, a ação. E evangelizar o que é, então? Evangelizar é comunicar o evangelho. Num conceito bem simples, bem resumido, bem enxuto, é comunicar. Essa comunicação, primordialmente no Novo Testamento, é verbal, é uma comunicação de pregação, envolve a pregação pública em muitas ocasiões, mas também a pregação privada, como Pedro para Cornélio, ali num contexto familiar. Essa pregação pode acontecer também pelas vias, no caso Paulo, ele evangeliza a igreja de Roma por meio de sua carta. Hoje nós poderíamos evangelizar por meio de muitas tecnologias, como essa do podcast, usando a rádio, usando a televisão, redes sociais. Então é a comunicação. O principal meio de comunicação encontrado na Bíblia é, de fato, verbal. Mas existem outras formas de evangelizar, mas, sobretudo, é comunicação. Comunicação do quê? Do evangelho. Não é propaganda de igreja, propaganda de ministério, não é dizer para a pessoa que ela vai ficar bem, não é autoajuda, é a comunicação da mensagem do evangelho, que se resume, basicamente, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15,
na morte e ressurreição de Cristo, a sua pessoa e sua obra. Então, é uma mensagem que se transmite. O evangelho não é somente algo que se viva. Às vezes dizemos assim, precisamos viver o evangelho. Podemos entender isso do ponto de vista de que o evangelho, essa mensagem precisa ser encarnada no nosso comportamento. Mas o evangelho em si é a boa notícia de que Deus nos amou a ponto de enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, ressuscitar pela nossa justificação. Ele está vivo e reina para todo sempre, um dia voltará. Então essa mensagem da pessoa e obra de Jesus é o conteúdo daquilo que se prega. É o mínimo que alguém precisa saber para poder crer e ser salvo. Então o conceito de evangelizar é contar às pessoas, é anunciar, é comunicar essa mensagem. Eu vejo hoje que muitas pessoas que vivem na periferia das igrejas, não dentro do coração da igreja, acabam confundindo muito isso, né? Acho que o evangelho é toda e qualquer boa notícia que você dá para alguém. Eu já ouvi isso no púlpito da minha igreja mesmo. Um dos nossos serviços sociais da igreja um dia subiu e falou alguma coisa sobre isso, e eu achei estranho a afirmativa dele, obviamente depois até conversamos sobre isso, de que ao dar a boa notícia de uma casa para alguém e tal, estava-se já também difundindo o evangelho. Eu digo de jeito nenhum, né? Na minha percepção, em hipótese alguma, por mais que a notícia seja boa, né? O carro, a casa, uma cura de enfermidade, uma promoção, é uma boa notícia, porque são boas novas, boas notícias, mas a boa notícia bíblica do evangelho é: na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Os anjos dizem, cunham a palavra evangelho, vão dizer aos pastores, né? Eis que vos trago boas novas de grande alegria. Então a palavra boas novas atrelada ao discurso no texto, né? Nasceu na cidade de Davi, Cristo, o Salvador. Se esta é a mensagem, é a mensagem. E toda a obra em torno desta vinda salvadora e manifestação salvadora de Jesus é o conjunto do evangelho que deve ser anunciado. Qualquer coisa em torno disso vai criar um sistema religioso, vai. Pode juntar fiéis, pode. As igrejas podem ser lindas associações religiosas, podem, mas podem ser distantes do evangelho quando o conteúdo não é de fato a pessoa de Jesus, a obra de Jesus e a revelação de Deus em Cristo Jesus. Não é isso, pastor? Existe um conceito um pouco mais amplo de evangelização que envolveria assim, os atos preparatórios. Né? Por exemplo, se nós vamos evangelizar alguém que está nas ruas, um usuário de drogas, por exemplo, nós vamos nos aproximar dessa pessoa, possivelmente servir-lhe uma comida, dar-lhe um abrigo, como nós fazemos na Cristolândia. Tudo isso com o fim de comunicar o evangelho. E parece que está em 1 João 3,16, né? Tem João 3,16 e tem 1 João, né? Se você vê seu irmão passando necessidade, não dá que serviço prestamos ao irmão. Então, concordo plenamente. Então, esses atos preparatórios incluem o cuidado. Então, em determinados contextos, para você evangelizar, é necessário ter um pouco mais do que só comunicar. Por outro lado, eu me preocupo muito com alguns conceitos teológicos e missiológicos serem expandidos demais. Eu costumo dar um exemplo em sala de aula da massa de pizza. Não sei quantos de vocês aqui, nossos espectadores, já tiveram a oportunidade de abrir uma massa de pizza no tabuleiro. Quanto mais você expande, mais fina ela fica. Então, determinados conceitos, quando você expande demais, eles acabam perdendo o seu significado. Então, se evangelização significa tudo aquilo que você faz para alcançar alguém, você pode incorrer no erro de achar que, por exemplo, você fazer uma ação de limpeza numa rua, pintar um meio-fio, para dar testemunho da igreja, isso já seria em si um ato de evangelização. Pode ser um ato preparatório que pode criar um contexto para a pregação, mas quando não há a comunicação, de fato, desta mensagem, que é muito específico, não é uma boa notícia, é a boa notícia, não pode ter havido evangelização. A evangelização se completa quando aquele sujeito, aquela pessoa, escuta o mínimo que precisa saber para se converter e ser salvo. Então existe esse mínimo, essa mensagem mínima. Não é? Isso se discute missiologicamente. Eu preciso dizer, por exemplo, que Jesus fez milagres? Talvez, num contexto de discipulado, sim, mas qual é o mínimo que alguém precisa fazer para ser salvo? Poderia deixar os milagres um pouco de lado e dizer especificamente, olha, Cristo veio ao mundo
para morrer pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. E hoje é Senhor e voltará. Então, basicamente, para alguém ser salvo, precisa conhecer a pessoa e obra de Cristo. Esse é o mínimo. Menos que isso, a pessoa não tem condição de crer na mensagem que é a mensagem salvadora. Com certeza, né? Tudo que está em volta, pintar muros, né, cuidar de estruturas, até fazer uma reforma na casa da pessoa, tem a ver com o cuidado, com um projeto social muito relevante, mas está como estratégia. Né? Muito mais como estratégia, muito mais na abordagem. Né? E quando eu digo estratégia aqui, não é na intenção de não observar a pessoa que está necessitando, não, mas que a gente está ali aproximando-se dela, cuidando e tudo, para que ela possa dar ouvidos à mensagem que eu estou levando ao evangelho, que careço pregar por amor a ela, né? Por amor a ela. 1 João 3,16 que menciono, diz lá, né? Exatamente assim, conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E a nossa doação, a nossa dedicação faz parte. É a nossa ética. Michael Horton tem um livro sobre a Grande Comissão, em que, na discussão entre mandato cultural e mandato evangelístico, ele apresenta um conceito, uma diferenciação muito importante. Ele fala, algumas coisas estão no escopo da Grande Comissão e outras no escopo do Grande Mandamento. Então, determinadas ações da igreja são ações que defluem da ética do amor que Cristo nos comanda, né? Então, nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Isso faz com que, quando entregamos um prato de comida a alguém que sofre, alguém que está passando fome, nós o faremos, mesmo se a pessoa não quiser Cristo. Porque a nossa ética, o nosso amor, nos leva a abençoar pessoas até que rejeitam a fé. Por outro lado, no escopo da Grande Comissão, quando estamos falando da missão cristã, nosso propósito é que essa pessoa creia. Nosso propósito é comunicar o evangelho para que ela venha a ser salva. Quer dizer, o amor é nossa ética, é nossa ação, a motivação pela qual estamos ali. E o evangelho é a missão que Deus nos deu de cuidar daquela pessoa, de levá-la até a salvação. Isso é muito importante porque eu vejo que define muito a maneira pela qual nos aproximamos de alguém, não é? Eu vejo hoje muitos contestarem ações aí que evangélicos ou pessoas X ou Y fazem poucas obras. E eu digo, mas os que fazem muitas obras? Vamos pensar nas muitas obras, né? Tem alguma coisa, às vezes, errada na motivação. Eu faço boas obras, procuro fazer, inclusive o que a mão direita faz, a esquerda nem sabe. Quando a gente vai no orfanato, eu vou no orfanato visitar uma criança lá, eu vou por amor às crianças, por amor àquele lugar, para amar aquelas crianças, para cuidar delas e para expressar na minha vida, através da minha vida, o amor de Jesus por elas. Essa é a minha motivação. Eu não estou ganhando salvação por isso, não sou salvo por essas obras, eu não estou ali procurando um lugar melhor no céu porque eu estou ali fazendo isso, também não estou ali para tirar foto e botar nas minhas redes sociais para dizer estive aqui. Aliás, não tem nenhuma foto minha fazendo isso, porque não me vale desse tipo de postura. Agora, tem gente que, pela religião que pratica, vai, porque ele vai melhorar o seu karma, a sua encarnação, volta a pessoa melhor. Aí, no final, eu converso com essa pessoa e pergunto, mas você não foi lá para cuidar daquela, você foi para se melhorar. Eu falei, não torna isso um tanto egoísta, não é? Você está indo para se beneficiar. O benefício dessa ida é seu. E você está me dizendo que isso não é um lado egoísta ou preocupado com si mesmo, tem algum cuidado com isso. É preciso que o propósito pelo qual se faz alguma coisa seja verdadeiramente o amor e o motivo pelo qual Cristo nos amou. É isso, né, pastor? Perfeito. Inclusive na evangelização, porque o amor é o que nos leva a evangelizar alguém. Quando a gente recebe uma notícia muito boa, a gente quer compartilhar, porque essa notícia nos faz bem. Então, se alguém se reconhece como salvo e sabe do que foi salvo, né, nós fomos salvos do nosso pecado, nós fomos salvos da condenação, esse afastamento de Deus que perdurará por toda a eternidade. Se isso aconteceu comigo pela graça, eu obrigatoriamente preciso comunicar isso a alguém. Ou então não estou suficientemente convencido da grandiosidade dessa obra que foi feita por mim, pela graça. Então, o amor me move a compartilhar essa notícia para que as pessoas à minha volta recebam esse mesmo presente que eu recebi. Não pode ser diferente. Creio nisso. Pastor, para a gente fechar o primeiro bloco, só lembrar então que os dons espirituais existem,
Existem dons espirituais, eles são atributos especiais concedidos por Deus, mas não podemos misturar e confundir isso com a questão das pessoas que são alçadas a cargos e funções dentro da igreja. Basicamente, essa é a separação que devemos nutrir aqui. É o que eu penso, né? Tá. Eu posso estar errado, né? Porque eu creio que a Bíblia não é suficientemente clara nesse ponto do dom de evangelista. Mas me parece que, como o dom de evangelista não é encontrado nas outras listas de dons, quando Paulo fala mais especificamente em Coríntios e Romanos, em Efésios, Paulo está falando sobre oficiais, sobre funções específicas e não dons. E esse evangelista ali seria aquele pregador itinerante que aparece na história da igreja nos seus primeiros anos, as primeiras décadas, e depois vai gradualmente desaparecendo. O que nós podemos crer é que existam hoje esses missionários. Nós chamamos de missionários, são herdeiros dessa função de apóstolo com A minúsculo e de pregadores itinerantes, seriam esses evangelistas, aquele que vai mais além, chamado especialmente para plantar uma igreja e iniciar um projeto em outro lugar. Isso é uma coisa. Agora, a evangelização é um dever de todo crente. Então, ninguém pode se escorar nessa suposta ausência do dom de evangelista, que não é um dom, é um ofício, para se esquivar de evangelizar, que é um dever de todos. Tá aí, Marcos 16:15. Todo crente tem o dever de pregar o evangelho. Vamos lá, vamos obedecer, né? Temos uma ordem, tá na hora de obedecer. Pessoal, o primeiro bloco fica por aqui. Sensacional, que passeio gostoso, não é? Que explanação tivemos aqui. Eu espero que você tenha ficado bastante esclarecido. Quem tem dúvida, vai para o chat agora, coloca a sua dúvida, escreve. Nós vamos interagir com você no chat do nosso canal do YouTube. Não deixe de se inscrever, tá? Você está assistindo o programa, não está inscrito? Tá errado, viu? Não vou dizer que está em pecado, né? Porque não há uma Bíblia online para a gente discutir essa matéria, mas eu quero dizer para você que seria muito precioso se você agora pudesse estar no canal do YouTube, fazer a sua inscrição, ativar aí o sininho para receber as notificações e ainda comentar. Gostou, né? Escreve, gostei muito. Não gostou também, bota sua palavra, o que você não está gostando, dá o like ou dá o dislike, mas a gente vai avaliar. E se tem uma pergunta, coloca no chat para nós, tá bom? Terminamos aqui o primeiro bloco, o intervalo, a gente volta já, pessoal. O Crosscast volta já. Fique ligado. $2,6 milhões de pessoas deixaram as suas casas, os seus familiares e o seu país fugindo da guerra, em busca de um local para sobreviver. Abriu as portas para receber refugiados afegãos e os batistas brasileiros, por meio das juntas de missões nacionais e mundiais, fazem parte da resposta a este clamor. Não podemos esquecer que o Afeganistão é um dos países mais fechados para o Evangelho. E Deus traz esse povo até nós, aqui no Brasil, uma grande oportunidade de compartilharmos o amor de Deus. Iniciamos o programa de interiorização de refugiados, que é composto por algumas etapas. Os afegãos chegam ao país por meio de órgãos governamentais, são recepcionados pela equipe missionária no aeroporto e conduzidos à Vila Minha Pátria. A Vila Minha Pátria tem sido uma grande oportunidade de compartilharmos o amor de Deus a essas pessoas, que têm recebido a acolhida e todo o apoio no aprendizado do português, cuidados iniciais da saúde, documentação para iniciarem a sua vida e a sua caminhada no Brasil. Eles também são diariamente acompanhados pelos missionários e têm a oportunidade de participar de devocionais e estudos bíblicos. Esta etapa dura aproximadamente 6 meses.
O objetivo é a criação de longos futuros, com a plena interiorização e independência, que podem acontecer com a inserção no mercado de trabalho ou por meio do programa Igreja Acolhedora, que se responsabiliza por moradia, alimentação, saúde, educação e profissionalização dessas pessoas. Por fim, os refugiados já estão estabelecidos no país e podem viver de maneira autônoma. Nos primeiros 4 meses de trabalho, já acolhemos mais de 170 refugiados na Vila Minha Pátria, mas ainda existem muitos homens, mulheres e crianças sofrendo os horrores da guerra. Participe conosco deste grande mover de compaixão e graça. Seja um parceiro deste projeto ou faça inscrição no programa Igreja Acolhedora. Estamos de volta com Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Pessoal, estamos de volta. Que bom, intervalo rapidinho, né? Vila Minha Pátria. Que coisa linda, que projeto fantástico, né? Vi recentemente na TV um grupo de palestinos que foi recebido no Brasil, nessas retorno de brasileiros, família de brasileiros. E a Vila Minha Pátria se torna um lar, né? Um lar para esses queridos irmãos. É um privilégio ser batista brasileiro e saber que realizamos um trabalho tão relevante, tão significativo como o Vila Minha Pátria. Irmã Fabíola, né? Seja forte, meu irmão, seja forte. Fabíola é sensacional, ela quando vem aqui, a gente só lembra dos memes dela. Ser forte, meu, forte e corajoso, né? Bom, vamos lá. Segundo bloco, o que é evangelismo, o que é evangelizar? Pensamos assim: pregamos o evangelho. Evangelizar é pregar o evangelho aos perdidos. Evangelizar é pregar o evangelho aos perdidos. Na verdade, talvez uma das motivações, importantes motivações, é porque, de fato, estão perdidos. Eu percebo 2 nuances ao pregar o evangelho. O amor de Cristo nos constrange. O apóstolo Paulo diz que aquele amor é um constrangimento. Olhar para todo aquele amor e o tamanho daquele amor é um constrangimento tão grande que ele se torna embaixador de Cristo, um anunciador dessa mensagem. Mas uma segunda percepção, ela vai queimar nos corações, é o chorar pelos perdidos. A condição do outro de perdido antes da cruz, todos condenados ao inferno, preparado para o diabo e seus anjos. A Bíblia diz antes, né, da fundação desde a fundação do mundo, o inferno é eterno, né? Ele diz assim: serão lançados, a Bíblia usa a expressão, no fogo eterno. Muita gente ignorou essa doutrina, ignora, e muitos não pregam. O universalismo, por exemplo, atrapalha muito, né? Esse compromisso missionário, porque o universalista prega que tudo agora já resolvido está e que a condição de perdido já foi resolvida. Nós entendemos que não há resolução da condição de perdido se não for pregado o evangelho. É por isso pregamos o evangelho e somos testemunho. Pastor, a Bíblia diz, Atos 8:4, entre mentes foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Atos 8:4. Por que eles iam? Tinham um compromisso com os perdidos. Atos 11:19 conta que todos os discípulos evangelizavam à medida que se espalhavam em Jerusalém. Por que eles iam, se espalhavam e pregavam? Eles queriam levar boas novas aos perdidos. Vamos lá, pastor, vamos esclarecer o nosso povo, as motivações para pregar o evangelho. Pastor, eu queria voltar no bloco passado. Sim. Só um detalhe aqui. Tem que voltar. Detalhe é importante. Rapidamente. Vamos supor que eu esteja errado e o dom de evangelista exista. Importante. Ok? Todo dom foi dado para ser útil ao crescimento do corpo. A Bíblia diz que é para edificação Perfeito. do corpo de Cristo. Perfeito. Está no evangelho. Portanto, se existir o dom de evangelista, né, estou aqui considerando a possibilidade de eu estar errado. Se existir o dom de evangelista, o que ele precisa fazer é auxiliar o restante da igreja a evangelizar. O dom dele não vai se exaurir no momento em que ele evangeliza lá fora, mas sim que ele contribua para o crescimento do corpo por meio de ajudar outros a também evangelizar. Ele tem que despertar a igreja à missão do evangelismo. E capacitá-la Eu para isso. acredito que ele tem uma capacitação melhor, Aham. junto a isso com o dom de liderança e governo, ele é um líder Sim. e Perfeito. tem capacidade, vai
motivar. Ele está cumprindo bem o seu dom. Ou Acredito seja, nisso. E ainda assim, É convergente. ainda assim, não haveria desculpas para não A evangelizar ideia é por não possuir convergente, o não dom. divergente, né? Ok? Uhum. Então vamos lá. Pastor, essa questão é muito importante. Uhum. Quando Deus me despertou para a evangelização, Hum. foi em 2007, 2008, isso veio através de uma consciência forte sobre a realidade do inferno. Hum. O inferno é uma doutrina, como diz Francis Chan, Uhum. nós não podemos nos dar o luxo de estar errado sobre ela, Uhum. porque a consequência dela é eterna. Eterno. Então, às vezes, nós somos movidos por um tipo de sentimento negativo a respeito do inferno e queremos fazer crer que ele não exista, mas Uhum. nosso incômodo não faz com que ele desapareça. Uhum. A doutrina do inferno é totalmente embasada no Novo Testamento, especialmente nas palavras do próprio Jesus, não é? Jesus foi o pregador mais gentil que já existiu Uhum. e o que mais falou sobre o inferno. Ele chamou o inferno de um lugar, uma fornalha de fogo ardente, Uhum. de onde não se pode escapar, de onde não se pode escapar. Em Mateus 25 ele fala que os justos iriam para a vida eterna Isso. e os injustos para a perdição eterna, ou para o Exatamente. fogo eterno. A mesma palavra eterna é usada nas duas coisas. Se a vida, ou se o inferno não for eterno, a vida também não é eterna. Está no mesmo versículo em Mateus 25. Mateus 25, 41, né? Exatamente. Malditos, aparta-se de mim para o fogo eterno. A expressão, né, Mateus 25, 41 é fogo Isso. E eterno. depois, Preparado, né? e Preparado. depois ele fala sobre vida eterna Sim, e perdição eterna. isso, exatamente. Então, hoje existe o universalismo, Uhum. que é um entendimento de que no final o inferno, se existir, estará vazio, porque todos serão salvos. Uhum. E existe uma outra doutrina Uhum. que, para mim, é mais perigosa ainda do que a doutrina do universalismo. Uhum. Não é? É uma falsa doutrina para mim, que é chamada inclusivismo. O que é o inclusivismo? Toda pessoa será julgada pela quantidade de luz que recebeu de Deus, a quantidade de revelação que recebeu de Deus. E se ela responder àquilo que lhe foi revelado, seja por meio da revelação geral, natureza, o que seja, ela será salva por Cristo na cruz. Ela estaria incluída no sacrifício de Cristo, mesmo não tendo ouvido falar sobre ele e crido nele. Essa doutrina tem crescido muito. Uhum. Aí nos porões, do submundo do evangelicalismo brasileiro, e muita gente ainda acredita que aquele índio, aquele aborígene, aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ela terá um julgamento diferente. Se ela for uma pessoa boa, à luz de sua cultura, ela será salva por Cristo na cruz, mesmo não tendo crido nele. Uhum. Eu entendo que por mais assim atraente que seja essa doutrina e reconfortante, Sedutora, né? sedutora, ela não tem nenhum respaldo bíblico. Nenhum. E para responder essa questão, eu quero citar dois textos aqui. O primeiro em Romanos capítulo 2, versículos 14 a 16. Paulo escreve os primeiros capítulos de Romanos para comprovar que todos estão perdidos, para chegar àquela conclusão do capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nestes 3 versículos, ele está falando daquela pessoa que não teve acesso à lei de Deus. Portanto, civilizações remotas, civilizações que não tiveram acesso à revelação especial de Deus. E diz que eles fazem naturalmente as coisas que são da lei. O que ele está dizendo, em outras palavras? Mesmo nessas civilizações, existe um esqueleto moral que foi dado por Deus, foi incutido por Deus na consciência do homem. Ensinado pelo apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 1, claramente. Exatamente. Então, o que acontece? Se existir alguém em uma civilização que nunca tenha violado a própria consciência, que foi colocada por Deus como juiz moral interno, essa pessoa estaria salva. O problema é que essa pessoa não existe. Não existe ninguém em nenhuma civilização, em nenhuma época, que tendo ou não recebido revelação de Deus especial, seja do Antigo ou Novo Testamento, seja inocente. É o que Paulo está dizendo. Não há um justo sequer. Nenhum justo sequer. E o que torna alguém justo não é ouvir ou não o evangelho. Paulo fala também em Romanos 6, 23. O diálogo de Jesus com aqueles que dialogavam com ele sobre a vida cristã, ele fala, não me chames bom, não há um bom que não seja Deus, no sentido de justiça própria.
Exatamente. Esse sempre foi o foco, né? Uhum. Da questão. Não há um bom, ninguém é bom senão o Pai. Quer dizer, a ideia de que só Deus está na condição de perfeição e só na morte de Jesus, pelo sangue, nós nos colocamos em condição de nos relacionarmos com esse Deus. Tem outro texto que nos ajuda muito, Sim. que é a história de Cornélio, registrada em Atos, Uhum. não é? É o Pentecoste dos gentios, O né? que acontece ali? Cornélio era um gentio. Uhum. Pedro inicialmente não queria evangelizá-lo, Uhum. mas ele recebeu uma visão de Deus que o encorajou a ir. Uhum. E Cornélio era alguém, o texto diz, temente a Deus. Deus ouvia as orações de Cornélio. Uhum. Portanto, ele estava nessa categoria de pessoa boa que Uhum. nunca tinha ouvido falar de Jesus. Aqui o evangelho precisou chegar. Exatamente. Esse é o ponto. Quando ele relata a história, ele diz o seguinte, que ele estava lá e alguns anjos lhe apareceram e instruíram para que ele fosse até Jope buscar Uhum. Pedro, porque ele diria palavras pelas quais ele seria salvo. E foi apenas depois de Pedro chegar à casa dele e falar sobre Cristo, sua obra, sua ressurreição, seu senhorio, que o Espírito desceu e ali houve conversão e salvação. E aqueles que acompanhavam Pedro exclamaram, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Ou seja, a percepção dos crentes foi que o arrependimento para a vida, ou seja, a salvação, só aconteceu depois Uhum. da fé e do recebimento do Espírito. E o próprio Cornélio sabia que ele precisava da mensagem que Pedro lhe traria para então ser salvo. Uhum. Um texto que resume bem isso é o de Romanos 6, 23. Uhum. Diz assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse texto, esse versículo, ele é muito bom, porque a primeira parte dele explica por que alguém se perde. O salário do pecado é a morte. Por que alguém se perde? Por causa de seu pecado. Ninguém se perde por não ter ouvido falar de Jesus. Uhum. As pessoas se perdem porque são pecadoras. Uhum. E são pecadoras, como Paulo registra em Romanos 2, até de qualquer civilização remota que não tenha tido a revelação especial de Deus, porque Deus incutiu um juízo moral na consciência. E a segunda parte do versículo diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por que alguém se salva? Por causa do dom gratuito de Deus. Então, quando você mistura essas duas partes do versículo, você se complica, né? Porque você poderia pensar, por que alguém se perde? Porque não recebeu o dom. Não foi isso que o versículo diz. Alguém se perde porque é pecador. Por que alguém se salva? Porque não é pecador? Não, por causa do dom gratuito de Deus. Portanto, nós precisamos pregar o evangelho a todas as pessoas, a toda criatura, como diz Marcos 16, 15. Essa é a tarefa mais urgente da igreja. E pensar que existem pessoas hoje no mundo que nunca ouviram falar de Jesus e que geração após geração estão indo para o inferno, deveria mexer conosco e deveria nos impulsionar mais para missões e não tentar aliviar a nossa consciência, aliviar a nossa culpa com distorções doutrinárias sem nenhum fundamento no Novo Testamento. Verdade. Paulo, quando vai no discurso dele em Atenas, ele vai dizer, né? Deus não levando em conta os tempos de ignorância, ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. A condição de pregação de todo o evangelista, da igreja, é pregar o arrependimento de pecados. Né? É o sermão de Pedro, em Atos, né? Atos 3. Pregar o arrependimento de pecados para a salvação de todo aquele que nele crê. Se nós não temos essa mensagem, irmãos, não tem outro, não tem sentido, é um desvio, é um atalho. Né? O indivíduo precisa ser levado em conta que o dano pelo qual ele está perdido e a causa pela qual ele está perdido é o pecado, ele precisa resolver esse problema. É né? importante que se diga que essa expressão, não tendo em conta os tempos de ignorância, não Sim. significa que essas pessoas estavam salvas no tempo de ignorância, mas sim que Deus estava dando uma nova chance àquelas civilizações, àqueles povos que séculos após séculos ofendiam Não a Deus com a levando sua no passado idolatria. em conta. Né? Ou seja, Deus poderia ter esquecido essas nações. Sim. Porque essas nações, séculos após séculos, estavam desagradando a ele, por ferir a consciência que ele havia incutido nelas, por meio de sacrifícios, por meio de idolatria, por meio de toda sorte de pecados. É como se Deus dissesse, eu poderia ter me esquecido de vocês. Eu não estava obrigado a ir até vocês. Então, o que passou, passou, mas agora vocês têm uma nova oportunidade.
não significa de maneira nenhuma que ações anteriores àquela pregação de Paulo em Atenas estavam salvos pela ignorância. A ignorância não salva, só Cristo salva. E ele vai dizer isso em Romanos 1, né? Uhum. Na verdade, estão indesculpáveis, né? Perfeito. Estão indesculpáveis, né, diante do Senhor. Pastor, embora alguns talvez queiram deixar o evangelismo para pregadores e para os oficiais ou para especialistas, né, na apologética e na defesa da fé, o Novo Testamento declara, e aí a pergunta que fazemos, declara, todos os cristãos devem evangelizar? A pergunta precisa ser bem objetiva. Todos os cristãos devem evangelizar? Sim, claro. Já respondemos isso de alguma forma, mas precisamos ser categóricos nisso para não deixar qualquer nicho de dúvida de que todos somos chamados ao testemunho do Evangelho, a testemunhar o Evangelho de Jesus. Perfeito. Essa questão que hoje parece tão óbvia, nem sempre foi óbvia. Por quê? Houve um entendimento que perdurou por muitos séculos de que a grande comissão havia sido entregue por Cristo apenas aos apóstolos e teria sido cumprida no primeiro século por eles. Apenas um batista chamado William Carey, o chamado pai das missões modernas, que quebrou esse paradigma, ao dizer que a grande comissão ainda estava em vigor para seus dias e era uma ordem direcionada a todos. E um dos argumentos bem interessantes foi, como que a gente continua batizando? Se a grande comissão era só para os apóstolos e batizar, todos nós estamos fazendo isso indevidamente, porque só eles deveriam ter batizado. E outra coisa, não poderíamos contar com a promessa da presença de Cristo durante todos os séculos, porque teria sido só para os apóstolos. Então era uma coisa contraditória. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então essa presença está atrelada à missão, que perdura até os nossos dias. Então nós batistas devemos crer, não apenas batistas, você que está nos escutando aí, que pode não ser um batista, o evangelho. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, já dizia Charles Spurgeon. É isso aí. Dwight Moody diz que de cada 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão os cristãos. A maneira pela qual o ímpio e o perdido toma pé do evangelho é pelo cristão, é pelo testemunho do cristão, não é isso mesmo? Tem lugares que a Bíblia ainda não chegou, a palavra ainda não chegou, há lugares que ainda não se tem a tradução do texto, mas eles já estão lendo o cristão e o evangelho que ele vive, não é verdade? Paulo chama de cartas vivas, né? Isso diz respeito ao nosso testemunho, que deve fundamentar a nossa evangelização. Obviamente, as pessoas não irão querer escutar alguém que não tem uma coerência com aquilo que prega. Então, daí a necessidade do testemunho, que é a base que cria o contexto pelo qual temos o direito de falar. Mas a evangelização em si não é o próprio testemunho de vida, mas a mensagem que carregamos que será corroborada com o nosso testemunho. Não podemos invalidar a Escritura e de jeito nenhum. A Escritura é a régua e é onde precisamos colocar a pessoa. A palavra é Jesus, Jesus é palavra, a fé vem pelo ouvir, né? As palavras do Cristo. Feliz demais. Que segundo bloco, elucidativo, né? Subimos um pouquinho mais aí a régua, com certeza, mas muito gostoso, muito esclarecedor. Eu aprendi bastante, vou assistir de novo com calma para ver alguns conceitos que eu preciso melhorar no sermão dominical. Pessoal, vamos abrir espaço agora para o nosso patrocinador, né? Hoje tem pizza, sexta-feira à noite. Se você botar o seu celular agora na tela e filmar no QR Code aí do nosso intervalo, você vai receber na sua casa um negócio gostoso. Dona Lia, vem conosco. Intervalo do nosso patrocinador, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Depois desse saboroso intervalo, né? Tô com água na boca aqui, doido para comer uma pizza dessa. Gostosa, açucarada, essa pizza de sal gostosa aí com queijo, né? É muito queijo essa pizza. E os salgados também maravilhosos.
Depois disso tudo, a gente vai concluir com um gostinho de quero mais, já com saudade, porque está terminando, né? Já orando pela volta do Dr. Diogo. Pessoal, vamos subir a hashtag Volta Diogo, pessoal. Vamos subir a hashtag Volta Diogo, porque ele veio no ano passado e veio esse ano, talvez só em 2025, que a agenda do homem é difícil. Então estejam orando, né? Orando e jejuando para o movimento. Volta Diogo, sobe a hashtag aí. Bloco 3, vamos terminar o programa com diretrizes. Doutor e pastor Diogo, diretrizes práticas para evangelizar corretamente. Vamos pensar, temos diretrizes bem práticas, bem objetivas para ajudar o nosso ouvinte, o nosso cristão a evangelizar? Vamos lá. Oração. Oração. Né? Preparação espiritual, porque você precisa fazer isso sob o poder e a dependência do Espírito Santo. Sabemos que a conversão não é um produto da ação humana, mas sim uma obra do Espírito Santo no coração do ser humano. O preparo bíblico, é importante que você conheça a Bíblia, que é a base da mensagem que você carrega. Terceiro, que você seja salvo, que você conheça a mensagem pregada de maneira interiorizada. Algumas pessoas perguntam assim, quando que eu sei que eu estou pronto para evangelizar? Eu costumo responder, quando você se emociona pela mensagem que prega. Você não pode falar da perdição e da salvação que Cristo lhe conferiu sem se comover, porque é algo realmente precioso. E todas as vezes que eu prego o evangelho, eu reflito na mensagem que eu prego. E eu me emociono também. Então você precisa perceber que é uma mensagem que acompanha você durante toda a sua vida, o evangelho. Não é algo que você ouviu lá atrás e que hoje já ficou desatualizado para você, ok? Outra coisa, se prepare para evangelizar. Existem treinamentos e cursos para evangelização, métodos e estratégias. É claro que a dependência do Espírito é a base, mas é muito útil quando você se prepara para transmitir uma mensagem com início, meio e fim, mesmo com poucos minutos. Quanto mais bem preparado e quanto mais prática você tiver, mais capacidade você vai ter de aproveitar melhor o tempo que a pessoa disponibiliza para você. Às vezes, uma conversa dentro de um transporte, você sabe quanto tempo esse transporte vai durar e você consegue calcular melhor o tempo que você tem quando você se prepara. Ou então, se você vai pregar a um amigo de trabalho, se você se prepara, você sabe qual seria o melhor método para cada ocasião. Então, existem materiais que podem te encorajar, podem te ajudar a isso. Eu trouxe alguns aqui que podem te dar essa bagagem para a pregação do evangelho. Quanto mais ferramentas você tiver, mais fácil será a sua evangelização. Porque cada pessoa é muito singular. Antigamente, pastor, nós poderíamos percorrer o bairro aqui de Campo Grande e traçar um perfil médio do habitante de Campo Grande. Uma idade média, uma crença média, uma religião média, um nível educacional médio, mas o mundo urbano se tornou cada vez mais fragmentado. No mesmo prédio, no mesmo andar, na mesma casa, tem o pai que acredita numa coisa, a mãe que acredita em outra e o filho em outra. Os evangelistas mais eficazes hoje em dia são aqueles que são capazes de ouvir, de conversar, para discernir o estado espiritual da pessoa e poder atingir aquele ponto em que fará com que ela dê um passo a mais na direção de Deus. É por isso que, dentre todas as estratégias de evangelização, a que eu mais uso é chamada de abordagem direta ou de conversas evangelísticas. Eu gravei um treinamento na internet que facilita você a se preparar para um diálogo em que você comunica o evangelho também ouvindo a pessoa. Você já preparou isso? Está preparado. Que legal. Depois a gente Podemos vai divulgar o colocar link aí. o link aí nos Vamos comentários. soltar hoje à noite aí no nosso Instagram esse link e fazer uma parceria com o irmão para a gente poder divulgar esse material. Porque muita gente tem dúvidas, né, e dificuldades. Muita gente tem problemas com a questão da habilidade. Não é? Ele tem desejos, ele tem vontades, mas ele não se sente habilitado. Eu gosto muito do que disse Howard Hendricks. Ele diz o seguinte: Deus usa aquele que se concentra mais em sua disponibilidade do que em sua própria habilidade. Se você diz, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vejo que o Senhor vai capacitá-lo para essa missão. É isso, né, pastor?
O Espírito Santo capacita e nos ajuda a cumprir a missão também, né? É. Conhecendo boas ferramentas, usando. Os livros que o senhor trouxe aí, quais são? Que o senhor gostaria de indicar? Eu trouxe um livro que é mais prático, Deus me deu a graça de escrever, Relacionamento Discipulador, uma teologia da vida discipular, e ele trabalha a evangelização dentro do contexto de um relacionamento. Então, muitas vezes, quando nós queremos evangelizar alguém nos nossos dias, nós podemos optar por dois caminhos. A evangelização de pessoas desconhecidas, pessoas que vamos encontrar ocasionalmente na rua, né, como eu costumo fazer por meio da Caravana do Arrependimento. Pode colocar também o link aí. A Caravana do Arrependimento é um canal do YouTube. Desde 2008, eu filmo abordagens evangelísticas com câmera escondida, ajudando as pessoas a situações reais de evangelização, a perceberem ali como isso acontece. Um outro caminho é evangelizar os nossos amigos, por meio do relacionamento. Esse livro eu falo sobre relacionamentos discipuladores. Um outro livro é um pouco mais teológico, um pouco mais denso. Ele fala sobre a necessidade de toda pessoa ouvir o evangelho, especialmente para teólogos, para estudantes de teologia. Andrew Fuller, que é o meu, vamos dizer assim, a minha referência missiológica. Ele era companheiro de William Carey na fundação da Sociedade Missionária Britânica. Andrew Fuller, Evangelho digno de toda aceitação, ou O dever de todo pecador de crer em Cristo. O livro foi publicado pela editora Pronobis, você consegue acessar também aí pela internet. Outros materiais que ajudam, folhetos evangelísticos e até aquele material bem conhecido da Junta de Missões Nacionais, as 4 lições do Evangelho de João. Para mim é o melhor material para estudo bíblico, assim, com alguém. E sempre conhecendo bem o material com antecedência, né? Lendo, dominando o material. Vai usar um folheto na rua, conheça o folheto. Tem crente que chega tão apressado no dever de fazer a sua missão, pega qualquer folheto na mesa e sai pela rua. Quando o indivíduo lhe pergunta alguma coisa, ele falou, na verdade, esse folheto não li. Aí, quer dizer, joga todo o trabalho por terra e está fazendo de qualquer maneira, né, a sua missão. Mas né? eu queria encorajar todos a assistirem esse treinamento. Sim. São 4 aulas, todas gravadas, estão gratuitas, conversas evangelísticas. Você vai sair dali com a bagagem de um roteiro para uma conversa evangelística. Tem 3 partes: a abordagem, o teste de bondade, que fala sobre o pecado, e a boa notícia. E você, a partir desse treinamento, eu quero estimular você também a encontrar um parceiro de evangelização com quem você possa fazer simulações de conversas evangelísticas. Peça para esse seu amigo interpretar o papel de um não crente, evangelize-o e depois faz o vice-versa, e assim você estará cada vez mais bem preparado para evangelizar as pessoas com quem você vai se encontrar. Amém. Pastor, a última pergunta, e vamos terminando o programa de hoje, está lá. Quando devo avançar na evangelização de alguém e quando devo interromper uma abordagem evangelística? Eu preciso ter essa empatia, essa percepção, quando eu sei que devo prosseguir ou avançar. O ponto aqui que o ouvinte que nos escreve é o seguinte: não é dever nosso, o meu, convencer a pessoa. Essa é uma obra do Espírito Santo. Eu só vou apresentar o Evangelho, convencê-la do pecado, da justiça, do juízo a respeito de Cristo e da condição de pecador, é uma obra do Espírito. Então, o trabalho do evangelista é falar de Deus, através do Espírito Santo, apresentar o pecado para arrependimento, mas entender que essa obra é do Espírito. E eu vejo pessoas, às vezes, muito persistentes, que passam do ponto já em que já falaram da cruz, já falaram da condição de pecado e de arrependimento, e estão tentando, na verdade, trazer a pessoa por um convencimento físico, né? Forçado ali, exigindo da pessoa uma posição. Eu preciso saber em que momento eu posso avançar, eu devo parar, né? Se eu já preguei o evangelho e já dei a ela a chance de ouvir e decidir, já está bom, eu posso cessar ali. O que o senhor acha sobre isso? Eu vejo muita gente, ora muito diminuto e recuando no primeiro não, e depois insistindo muito, forçando muito além, como se a obra de convencimento fosse dela e não do Espírito. O que o senhor acha? Não force a barra. Nunca. Não estrague a próxima abordagem, não reforce o pensamento de que todo crente é chato, ok? Isso é a pior coisa que alguém pode fazer. A Bíblia diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É isso Eu aí. creio que muitas vezes
esse afã de forçar a barra vem também de uma má compreensão sobre a natureza da conversão. Como se a simples repetição de uma oração já gerasse conversão no coração de uma pessoa. A conversão é algo profundo que acontece quando o Espírito Santo regenera alguém. Então, não é por repetir uma oração, não há palavras mágicas, palavras ali que, uma vez repetidas, tornem a pessoa um cristão. Então, não force a barra, seja gentil, seja educado, respeite a atenção que a pessoa lhe der. Outra coisa, esteja atento aos sinais corporais, às vezes são verbalizados até. Estou com pressa, preciso sair. Respeite isso. Muitas vezes, evangelizando na rua, pastor, eu cheguei para uma pessoa que não aceitou ouvir o evangelho. Sim. Na volta, eu cumprimentei a pessoa. Depois eu passei de novo, ei, tudo bem e tal. Daqui a pouco ela me permitiu falar, porque ela percebeu que era alguém ponderado. Muitas vezes nós forçamos a barra. A pessoa está olhando para o relógio, ela está sinalizando corporalmente que não está interessada e nós insistimos demais. E isso faz com que a pessoa se feche mais para o evangelho. Vá até onde a pessoa permitir e esteja atenta à ação do Espírito Santo na vida da pessoa. E, de preferência, peça a essa pessoa para que ela mesma faça a sua oração e não simplesmente repita as suas palavras. Eu gravei um vídeo recentemente, está no YouTube da Caravana do Arrependimento, evangelizando um rapaz na Praça Sanspen, lá na Tijuca, e ele fez a oração de arrependimento com as palavras dele. A coisa mais linda do mundo. Você vai achar isso um dos últimos vídeos lá da Caravana do Arrependimento no YouTube. Então, eu acho que é isso aí. O segredo é esse aí, né? Tem muita gente hoje perdida e confusa, achando que a missão de convencer é nossa. Ela é uma obra do Espírito, por isso devemos ir às pessoas no Espírito e na autoridade do Espírito Santo do Senhor. É assim que nós cremos, né? O doutor Charles Spurgeon, o grande pastor Charles Spurgeon, diz o seguinte: se o inferno vai estar cheio de pecadores perdidos, que o seja pelo menos contra o vigor dos nossos esforços, e não permitamos que ninguém vá para o inferno sem que o tenhamos advertido e por ele tenhamos orado. Sábio, reverendo Charles Spurgeon, ensinando a sua igreja aqui a respeito do nosso ardor evangelístico, nosso desejo de amar e buscar. Pastor Diogo, para terminar, alguma consideração aí final sobre os argumentos desse terceiro bloco? Eu diria o seguinte: o Brasil é um dos países com maior quantidade de cristãos no mundo. Além dos católicos, o número de evangélicos tem crescido. Mas a ignorância acerca do evangelho tem crescido também. Eu tenho um amigo que foi, de alguma maneira, influenciado pelo meu ministério de evangelização, que ele costuma ir ao lugar onde muitos crentes vão, um monte para orar. Ele encontrou um monte onde os crentes vão para orar e lá ele chega, aborda as pessoas e diz assim: você é evangélico, não é? O que é o evangelho? E muitas pessoas, se não a maioria maciça, não sabe explicar o que é o evangelho. Eu creio que o evangelicalismo brasileiro é ignorante acerca do que o evangelho de fato é. Então, não subestime a sua compreensão sobre o que é o evangelho, para que você se assegure de que a sua evangelização vai estar sendo própria, adequada, a partir do conceito do que é o próprio evangelho. E assim, nós precisamos evangelizar o Brasil. Nós precisamos reevangelizar o Brasil. Nós precisamos reevangelizar alguns evangélicos que ainda acham que podem ser salvos porque vão à igreja, porque entregam dízimo, porque oram no monte. Infelizmente, esse é o retrato da igreja evangélica brasileira em muitos casos. Então, pode ser até que você esteja nos ouvindo aqui e você não tenha certeza se você é salvo ou não. Eu queria te convidar a refletir sobre o sentido da morte de Cristo na cruz por você e a sua ressurreição. Se você ainda acha que você é salvo porque você vai à igreja, porque você é uma pessoa boa, talvez você não esteja apenas despreparado para evangelizar, talvez você não seja salvo. Isso deveria nos atemorizar, porque se alguém não tem consciência do seu pecado, se alguém não tem consciência, pastor, que só acordou hoje e está vivo pela graça de Deus, e que por aquilo que nós fizemos ontem ou hoje, nós já mereceríamos a condenação eterna, aquilo que nós pensamos, falamos e deixamos de fazer por sermos pecadores,
já nos condenaria à parte da graça de Deus, e o único motivo pelo qual nós não somos consumidos diariamente é pela misericórdia de Deus, talvez essa pessoa não seja salva, se nós não percebemos isso. Quando Martinho Lutero afixou as teses lá, inaugurando ali a Reforma Protestante, a primeira delas foi a seguinte: quando Jesus disse arrependei-vos, ele estava nos ensinando que o cristão deve manter uma conduta, uma postura constante de arrependimento. O que é essa postura constante de arrependimento? É saber que, dada a minha natureza pecadora, todos os dias eu dou motivo a Deus para me condenar à parte da graça dele. E eu só sou salvo, já fui salvo e sou salvo pela misericórdia e graça dele, porque ele enviou Cristo para morrer na cruz no meu lugar. E esse é o motivo da minha salvação. Algumas vezes, dentro de uma metodologia chamada evangelismo explosivo, né? Tinha uma perguntinha que era a seguinte, para checar se a pessoa compreendeu o evangelho ou não. A perguntinha era: se você chegasse na porta do céu e Deus lhe perguntasse, por que eu, um Deus santo, deveria deixar você entrar no meu céu sendo pecador? É uma pergunta boa de check-up. Qual seria a sua resposta? Primeira resposta possível: porque eu ia para a igreja, porque eu li a Bíblia, porque eu orava, porque eu me batizei, porque eu entregava oferta. Se você baseou sua resposta vai invocar em o sistema religioso, né? Cuidado, vou fazer como Spurgeon. Cuidado, porque você pode não ser salvo. A resposta esperada de um salvo é dizer o seguinte: Deus, de fato, a depender do meu comportamento, eu não deveria estar aqui. Mas um dia, o Senhor enviou Jesus ao mundo para morrer no meu lugar. E eu estou aqui baseado não em meus méritos, mas naquilo que ele fez por mim na cruz. 100% Cristo, 0% de mim mesmo. Amém. Está explicado o evangelho, viu? Esse programa vai ter recorte aí no Instagram que eu vou te falar. Vamos ter que recortar muita coisa, porque tomamos uma aula muito carinhosa, uma exposição bíblico-exegética nesta noite sobre a doutrina da evangelização. Doutor Diogo, nós queremos agradecer ao pastor, ao professor, né? Ao mestre que veio nos ajudar. E hoje, com o livro do Dr. Andrew Fuller, né? Eu estava vendo sobre o evangelho, eu vou entregar o livro do David Fuller, né? Que é interessante, o senhor vai ganhar o tesouro, né? Opa! Essas são as devocionais do Dr. Charles Spurgeon. No livro de Salmos, não é isso? Isso, mas é exatamente aqui. E é lindíssimo, né? Eu tenho a minha lá todos os dias. Eu tenho o privilégio de ter ali a minha leitura devocional. Não é maior do que a Bíblia, não é isso, mas ele vai comentando os salmos e você vai se enriquecendo, né, com os verbos de Deus, com as expressões que Deus vai falando. Compilado pelo Dr. David Fuller, está aí Meus Tesouros de Davi, com o nosso querido reverendo Charles Spurgeon. Está aí uma obra para a gente indicar, tá? Para você de casa. É caro, não é barato não, mas veio aí pessoal da Pão Diário para o Dr. Diogo. Muito Sabiam obrigado, que o senhor ia Pão vir Diário. aqui. Aí a gente faz essa entrega com muito carinho para você, namorando esse livro já há um para a tempão. sua família. Conquistou, né? Hoje aqui. A gente realmente aqui só tem como oferecer para o senhor aí livros, tá bom? O programa vai terminando, né? Eu quero muito agradecer ao senhor, a Junta de Missões Nacionais, que tem liberado o senhor para esse ministério, agradecer a família, né? A esposa, todos os irmãos que liberam o senhor para estar conosco aqui, tá bom? Convidá-lo para voltar, Movimento Volta Diogo está aí subindo, a hashtag está subindo cada minuto, vamos ver na linha do chat agora, para a gente fazer um segundo programa, né? A ver os recortes que sairão a partir de sexta-feira, a partir de manhã, sábado, domingo, deve ter recorte aí para a gente quer convidar. Pastor Diogo, só tem um minuto só para despedir do pessoal do episódio 24, fizemos história aqui hoje, um minuto para despedir e eu vou encerrando o programa com aquele gostinho de quero mais, com saudade desse momento tão gostoso que eu passei com o senhor e com a sua presença aqui. Só agradecer a presença, agradecer aí o carinho dos irmãos aqui da recepção, na PIB de Campo Grande, agradecer você que está nos acompanhando e eu quero encorajar você a pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Acompanhe também aí o Ministério da Junta de Missões Nacionais, que tem propagado o evangelho pelo Brasil. Também me siga nas redes sociais, no Instagram, @Diogo Carvalho Missiologia. Tenho buscado colocar ali conteúdo sobre a missão cristã, tanto na teoria quanto na prática. Que Deus abençoe a todos. Amém. É isso aí. Depois de um programa como esse, nenhum cristão verdadeiro pode dizer jamais que não tem um chamado para evangelizar.
nós agora tornamos você ainda mais indesculpável diante da sua missão de evangelizar. Querido, o programa terminando, eu quero convidar você para o próximo episódio. Próxima sexta-feira, aqui nesse canal cristão, Crosscast, você terá 19 de abril, próxima sexta, 21h30, episódio 25. Episódio bombando ainda sobre evangelização. Evangelização sobre duas rodas, não é? Você vai usar estradeira ou Big Trail, não importa, você vai pregar o evangelho. Presidente Caio Lames, Falcões de Cristo. Pastor Marcílio, que é Marcílio Rosa dos Santos, que é bacharel, formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é teólogo, formado pelo Seminário Betel, né? É conhecido como Pastor das Estradas. É o fundador do Motoclube Leão de Judá, fazendo um trabalho extraordinário com os clubes de motociclistas do Brasil, nos ensinando a evangelizar tribos tão diferentes, tão difíceis e tão desafiadoras como são os motociclistas. Até sexta-feira que vem, 19 de abril, Caio Lames, pastor Marcílio Rosa, aguardamos você no episódio 25. Letrinha subindo, programa terminando, gratidão. Gratidão, Cláudio, nossa produção da mesa e som hoje. Gratidão, Carol Coplin, fotografia, né? Também fazendo toda a parte aqui da mesa e condução do nosso debatedor. Agradecer a Rodrigo Maia, tradução e transmissão remota lá de São Paulo, terra boa, né? Que seja uma noite linda em São Paulo. Querido, até domingo na sua igreja. Você que é crente, lugar de crente é na igreja. 8 horas, 8h30, 9 horas na sua escola bíblica dominical, na sua universidade onde ensina a palavra de Deus. E se você é crente mesmo, às 10 horas, 11 horas, sentado naquele banco, naquela cadeira, num lugar confortável, olhando no olho do seu pastor, receba a divina palavra de Deus nas bocas e nos lábios daquele pregador ungido. Amém? Não falte a sua igreja. Crente, lugar de crente, é na igreja e na comunhão dos santos. Deus te abençoe. Bye. Privilégio servir com você, estar com você nesse tempo de qualidade na sua casa. Obrigado pela sua audiência. Até sexta que vem.